A espiritualidade não serve de nada, a mediunidade não serve de nada, a energia não serve de nada, se isso não vai te ajudar a ser um humano, uma pessoa mais funcional. As pessoas em geral têm muito medo de reptiliano. Acho que já vale explicar o que é um reptiliano. São seres que lembram lagartos, eles vêm com uma conotação um pouco mais impulsiva. Existe alguém que você considera assim, não, é reptiliano mesmo? Existe. Que os templos não têm que ser construídos para te afastar de Deus, mas para você lembrar que Deus é tão grande que você faz parte dele. Porque Deus está dentro de todo mundo. O templo maior de Deus é o nosso coração, é a gente. A energia não mente. O que isso exatamente quer dizer? Você tem um comportamento mais negativo, o que você vai vibrar? Mais energia negativa. O que você vai atrair? Algo que ressoe com aquela energia. A gente questiona tanto a nossa própria fé que a gente perde o contato com Deus ou perde o contato com a espiritualidade. E na verdade deveria ser o contrário. A gente deveria se questionar para se aprimorar e se aprimorando estar mais próximo de Deus. Essa mulher de rosa, ela é reptiliana. Eu te chamo de reptiliana. Olha, tecnicamente eu sou humana mesmo, tá? Fala galera, eu sou o Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, um episódio especial. Vamos falar sobre mediunidade, sobre espiritualidade, sobre seres alienígenas e vários outros assuntos. Aqui temos um Comentando Comentários com a querida Cíntia Camerim. Salve, salve. Salve, salve, de volta. De volta. Ai, agora morrendo de vergonha e um pouquinho de medo. 3 anos depois. 3 anos depois. Exatamente. Contaram aqui pra gente agora, né? Exatamente. Sim. Há 3 anos atrás, gravamos aqui o nosso primeiro episódio do Plugado de espiritualidade. Sim. E desde então, eu tenho me aprofundado bastante aqui nessa temática. Sim. E ao me aprofundar, como eu te falei, tô ficando cada vez mais cético. Não, mas não tem problema. E eu tô ficando um pouquinho mais corajosa, né? Então, acho que a gente vai se modificando um pouco. Você acha que de 3 anos pra cá mudou o quê? Nessa sua coragem, nessa sua forma de lidar com o público? Olha, lidar com o público ainda me causa um tanto de constrangimento, eu tenho trabalhado isso, mas eu sei que eu preciso, às vezes, levar algumas informações, um ponto de vista, para que talvez as pessoas comecem a analisar as coisas de uma forma diferente. Estou levando uma verdade? Não. Eu estou levando um ponto de vista, que é o meu ponto de vista. Então, isso sempre vai gerar muito atrito, sempre vai gerar percepções diferentes. Só que o meu ponto de vista é a gente conseguir discutir, preservar, respeitar, ter amor, ter gratidão pelas outras pessoas também, da forma que elas pensam. Então, isso me deu um pouco mais de tranquilidade na exposição. Eu continuo a mesma pessoa, um pouquinho mais corajosa, e continuo fazendo as coisas que eu já fazia antes. Continuo estudando, continuo intensificando aí o meu contato. O que mudou foi que eu tenho muito mais hoje uns grupos de apoio que eu acabo auxiliando, esses grupos voluntários que eu tenho, um projeto que é o Projeto Claridade, que são pessoas que eu acabo ajudando também, treinando para estar trabalhando para a espiritualidade e ao mesmo tempo trabalhando para o mundo, para a sociedade. É quase o nosso trabalho voluntário, vamos colocar dessa forma. Maravilha, então tá preparado? Mais ou menos, preparada nunca. Tenho aqui, mas eu tô assim, repetindo para mim, seja forte e corajosa. Tem muitos elogios, a maioria é elogios, mas assim, eu acho que para começar, vale começar pelas Pega a pior bomba, pega a pior bomba. Isso é pior, mas vamos pegar aqui, ó. Críticas, né? Oi, Cíntia. Sua história é muito comum e esclarecedora. Só reveja a questão vibracional e frequências, que acredito que você inverteu. Quanto mais sutil, mais elevada a frequência é menor, e quanto mais denso a frequência, maior. Consulte seus mentores, ou então um físico ou astrofísico. Eu também me equivoquei no início. Abraços. Foi o Fragoso 3105. Não tem problema. Não precisa ler para não expor a pessoa, coitada. Não, vamos expor assim, as pessoas gostam. As pessoas gostam, então tá bom. O que eu acho que é uma questão de percepção, tá? Eu não sou física, na verdade. Eu entendo a percepção dele no sentido de quanto maior a densidade, maior a percepção de dureza, é como se não tivesse tanta sutileza. Então, aquilo que está mais denso, vibrando em mais densidade, no volume maior em densidade, estaria mais próximo da nossa matéria e das nossas dimensões. Mas é que a gente ainda talvez não consiga quantificar, é como se fosse uma escala de luz.
o quanto de luz aquele corpo consegue vibrar. Então, quanto de luz o teu corpo humano consegue vibrar? Quanto de luz a tua alma consegue vibrar? Quanto de luz um planeta consegue vibrar? Seria nesse sentido a vibração e escalonamento aí de dimensão e de sutileza que eu sempre comento. Então, nesse sentido, quanto maior a vibração, maior o coeficiente de luz. Vamos mudar então o termo. Quanto maior o coeficiente de luz, maior a sutileza, né? São corpos mais sutis que estariam em dimensões mais elevadas. Maravilha. @Cesara2747. Senhora Cíntia Camerim. Há um equívoco em suas falas, porque a clarividência e a clareaudiência, por exemplo, não é mediunidade, e sim animismo. Mediunidade é um fenômeno que só ocorre com a participação de um desencarnado. Animismo é uma faculdade da pessoa que prescinde a atuação de um espírito desencarnado para se manifestar. Procure estudar melhor o mundo espiritual e suas relações com o mundo material para não mais incorrer em erros grosseiros como esse. Não, sim, mas são questões de percepções. Eu acho que depende da escola que a pessoa estuda. Tá. Quando a gente vai para escolas mais tradicionais que seguem o espiritismo mais tradicionais, eles têm um ponto de vista de interpretação. Outras escolas, como a teosofia, o gnotismo, eles têm outras partes de interpretação. Não vai fazer diferença. Na verdade, assim, faz diferença se é uma mediunidade ou não? Ou faz diferença se você está usando aquela tua mediunidade para realmente ter uma elevação de contato e usar aquela informação para se tornar uma pessoa melhor? Acho que às vezes a gente se apega muito a rótulos. E isso eu tenho aprendido muito com a espiritualidade. Quando a gente tenta classificar ou quando a gente tenta rotular, isso é importante talvez para nós que estamos aqui na experiência. Dá conforto, claro, a gente vai abandonar todas as escolas, a gente vai abandonar todas as doutrinas, não. Mas mais do que isso, acho que a gente tem que tirar o que aquela profundidade de conhecimento ou aquela habilidade vai te ajudar no dia a dia. Uma clarividência te ajuda de que forma? Uma clareaudiência te ajuda de que forma? A tua sensibilidade energética te ajuda de qual forma? Independente de como ela é classificada, se ela está classificada de acordo com o espiritismo numa mediunidade A ou numa mediunidade B, como que aquela habilidade, como que aquilo que está se desenvolvendo em você pode ser utilizado para que você tenha uma vida melhor? Seja um humano mais funcional. É um pouco do que a gente estava conversando antes. A espiritualidade não serve de nada, a mediunidade não serve de nada, a energia não serve de nada, se isso não vai te ajudar a ser um humano, uma pessoa mais funcional. Você está usando aquilo para se desenvolver, para desenvolver o teu emocional, para ser um marido melhor, um filho melhor, um familiar melhor, um vizinho melhor, alguém mais útil na sociedade? Ou você está usando aquilo às vezes para suprir uma deficiência de ego, uma ansiedade emocional? Às vezes, a gente que é espiritualista, a gente cai muito nessas armadilhas do ego. E a gente se perde um pouco. Então, a gente deixa, às vezes, de ser um estudioso. Ou deixa, às vezes, de ser um grande médium, porque se perde nas armadilhas. No sentido de, eu tenho, você não tem. Ou aquilo que eu tenho é melhor, ou o meu ponto de vista é o melhor do que o outro. Eu venho de um princípio, dentro de tudo isso que eu tenho estudado, que eu respeito os pontos de vista. Quando a gente pega todas as doutrinas, todas as teorias, existem muitos pontos de vista divergentes. Eu vou ter uma percepção e a outra pessoa vai ter outra percepção. São pontos de vista dentro do mesmo assunto. Isso a gente já enfrenta no dia a dia, às vezes até com relação a um restaurante. Eu tenho às vezes uma opinião, você tem outra opinião, dentro daquele mesmo serviço, dentro daquela mesma comida. Porque são experiências, são níveis de consciência, são percepções de acordo com aquilo que a gente tem dentro de nós. Então o rótulo A, o rótulo B, o rótulo C, talvez a gente tenha que começar a desapegar disso para conseguir olhar com mais respeito para todo mundo que nos cerca, que eu acho que aqui sim vale a pena a espiritualidade, quando ela nos ensina a ter respeito, quando ela nos ensina a ter gratidão, quando ela nos ensina a ter amor, quando ela nos ensina a ter um olhar mais positivo sobre as situações. O resto, posso falar na minha percepção, tá? Me xinguem, podem me xingar. É tudo roupagem, é tudo acessório, é tudo coisas que a gente veste para se sentir confortável. Então, para que a gente não pode soltar isso e realmente tentar trazer para dentro e ser melhor?
Desses aqui que ele falou, a clareaudiência, a clarividência, Sim. tudo isso é mediunidade? Para mim, sim. O que mais é mediunidade? Nossa, tem muitas coisas. O empata é mediunidade, por exemplo, aquele que sente a percepção da energia do outro. Tem uma mediunidade que chama vedor, que é a pessoa que sente a energia dos outros locais. Tem mediunidade de cura, que pessoas conseguem canalizar algumas frequências específicas para ajudar em processos de saúde. Tem essa sensibilidade energética que a gente percebe como um todo, o contato com seres ou não. Tem premonitória, que é aquela pessoa que tem uma percepção de futuro ou até mesmo uma percepção de passado, que é como se a pessoa transitasse em linhas de tempo. Tem ectoplasmia, que é quando a pessoa começa a usar essa energia nossa, que é o ectoplasma, para gerar alguns tipos de fluido. Tem mediunidade de materialização. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Por isso que eu falo assim, se a gente for pegar todas as doutrinas, tem mais de 60, 70 tipos de mediunidade. Sim, várias escolas. Eu entendo o que ele fala. Por quê? Porque a clarividência e a clareaudiência, ela precisa o quê? Da percepção do médium também. E em muitos desses momentos é o animismo. Animismo seria o quê? A consciência do médium se manifestando e não a consciência de um ser ou de um ser que está ali incorporado ou se manifestando. Então, envolve às vezes, sim, um pouco da consciência mental, emocional daquele médium. Pode ser que às vezes seja a entidade, né, ou a consciência se manifestando, e às vezes pode ser que seja realmente toda essa parte mais psíquica do médium se manifestando. Então, de certa forma, eu concordo com ele. Eu não recebo como crítica, não. Eu recebo com muito amor, inclusive. E até na minha percepção, essas manifestações mais brutas, quando a gente lida com seres mais sutis, elas não são necessárias, porque eles não precisam da nossa fisicalidade para se manifestar, eles já se comunicam de uma forma mais sutil. E isso todos nós temos. O que eu acho é que às vezes a gente dá importância maior, porque nós somos realmente treinados a olhar essas roupagens de a mediunidade A é mais importante do que a mediunidade B, ou quem tem mediunidade A é melhor do que um ser humano que não tem contato. Gente, isso tudo é roupagem. Por que a gente ainda briga por essas coisas? Sim. Se, na verdade, o que importa é o que aquilo está te trazendo. Está te ajudando a ser uma pessoa melhor? Ou está te afundando em críticas, em dores, em angústias? Para onde ela está te levando? De times, né? Praticamente. Disputa de times, exatamente. Vamos lá. @EuSouRose. Quanta baboseira, tem dó. É difícil acreditar no que a Bíblia diz. Até deixa eu aproveitar no que ela só escreveu isso. Mas assim, o quanto dá para acreditar no que a Bíblia diz? Porque assim, tem pessoas, cara, tá na Bíblia. Só que assim, a Bíblia, ela é tão interpretativa. Sim. Dá para você ler aquele mesmo parágrafo ali e ter 10 interpretações sobre aquilo. Sim. Quanto dá para acreditar na Bíblia e o quanto líderes religiosos de diversas doutrinas usam aquilo para converter para o que ele quer falar. Né? Para doutrinar, para colocar ali a visão dele, dando um outro viés ali, pensando em pessoas que não conseguem interpretar aquele texto ali, aí ele vai na interpretação do pastor, do padre, seja lá de quem for. Sim, eu acho que a gente já tem dificuldade para interpretar texto de uma forma geral, a gente não consegue. Hoje não só texto, até vídeo, né? Você faz um vídeo falando, explicando, e a pessoa não consegue interpretar um vídeo, às vezes, imagina o texto. É essa ansiedade mental até que a gente tem, né? Que a gente não quer buscar as coisas em profundidade. Na minha percepção, não tem religião ou livro bom ou ruim. Não tem. Tirando alguns muito sombrios, de magias muito negativas, que aí eu não recomendaria as pessoas a terem contatos. Agora, se eu olhar das religiões de uma forma geral e a doutrina que alimenta essas religiões, na minha percepção não tem algo que é bom ou ruim. Tem qual tipo de Deus você acredita. Se realmente você acredita em um Deus. Você acredita no quê? Numa fonte? Num Deus punitivo? Num Deus amoroso? O que você acredita da espiritualidade? Porque a interpretação vai ser de acordo também com aquilo que você acredita. Então, se você acredita num Deus mais punitivo, você vai pegar a Bíblia e vai querer sim os excluídos, só os escolhidos serão salvos. Se você acredita num Deus mais amoroso, você vai entender que sempre há espaço para compaixão e para redenção. Qual que é o caminho correto? Não tem. Cada caminho é um caminho.
Cada pessoa vai ter que fazer o seu trajeto. Cada pessoa vai ter que descobrir por si mesmo. Então, quando falar quanta baboseira, eu também acharia, tá, gente? Eu não descarto quem me chama de pirada, não, tá? Eu também me considerei. Mas eu acho que é muito dessa experiência. Para mim, eu sinto de algumas formas e eu percebo de uma forma mais amorosa, porque o que entra no meu coração é como eu percebo em sentimentos, como eu percebo em mensagens que eu olho. Quando eu leio a Bíblia, eu vou interpretar com mensagens de fé, com mensagens de verdade, com mensagens de gratidão, com mensagens de um Deus amoroso. Eu não quero ler a Bíblia para ser escolhida. Eu quero que ela me ajude a elevar a minha vibração para que eu possa aprender mais sobre amor, com os exemplos que estão ali. São perfeitos? Também não. Mas são exemplos de homens também, e um pouco de Deus, só que escrito por homens. Então. É isso Nós que me somos pega falhos. bastante. Que aí o pastor usa lá, não, mas tá escrito na Bíblia. Pô, mas é. Tá mesmo, né? Você pode perguntar, falar, mas aonde? Não, aí você lê lá, você fala, tá escrito. Tá, mas aí você vai, a visão mais cética, né? Quem escreveu isso aqui? É a visão... Mas sabe que eu era o terror do catequismo, né? Porque eu estudei em colégio católico, eu vou contar, também. Não é pra rir da minha cara. Porque eu acho que a gente tem que questionar. Parte da nossa sabedoria e do nosso acesso espiritual é questionar. Não assumam nenhuma verdade absoluta. Traz para o coração, faz sentido para você, te ajuda a ser melhor. Tudo aquilo que te levar para segregação, manipulação, raiva, dor, repensa. Tudo aquilo que te obrigar a olhar suas próprias sombras, a enfrentar os seus próprios medos, se tornar uma pessoa melhor e conseguir vibrar mais amor, mais gratidão, mais respeito, talvez esteja no caminho correto. Isso na minha percepção do divino. Só que, às vezes, quando a gente pega para interpretar friamente, tem coisas que às vezes não faz sentido. Eu lembro que eu era católica, eu fazia ressuscitou o terceiro dia. E aí eu perguntei, falei, mas se ele morreu na sexta à tarde e ressuscitou no domingo, não foi um dia e meio? Domingo de manhã ele já estava ressuscitado, né? Pelo que... Mas isso interfere na minha fé? Não. Interfere no respeito que eu tenho por Jesus? Muito pelo contrário. Para mim ele foi um grande mestre, um grande exemplo. Não é isso que vai fazer eu questionar a minha fé. O que eu acho que às vezes a grande armadilha de religiões, de doutrinas, de vídeos que a gente assiste é a gente questiona tanto a nossa própria fé que a gente perde contato com Deus ou perde o contato com a espiritualidade. E na verdade deveria ser o contrário, a gente deveria se questionar para se aprimorar e se aprimorando estar mais próximo de Deus. Então não deixa que isso te viole no sentido de, nossa, não tem sentido o universo, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser porque não existe nada depois daqui. Ou eu quero mesmo lascar a sociedade toda, eu vou ali arrumar uma treta na internet. Gente, pra quê? Olha pra aquilo e fala assim, o que isso faz sentido pra mim? A percepção do outro é a percepção do outro. Todos nós temos diferentes pontos de vista. Todos nós sentimos a espiritualidade, os seres, as doutrinas de uma forma diferente. Às vezes o que vai fazer sentido para você num determinado momento da tua vida, num outro momento já não vai fazer mais. Porque a gente tem que evoluir. A única coisa que eu acredito que a gente tem que ter mesmo, é essa constância de buscar conhecimento, de buscar evolução. E aí tentar virar pessoas melhores, né? Como que realmente aquilo está te ajudando? Independente de você ter uma religião, independente de você acreditar em alguma coisa, eu conheço muito ateu que tem princípios melhores do que muito religioso. O Leandro Carnal é um exemplo, né? Um ateu. E é maravilhoso. Sabe de todas as religiões. E é maravilhoso. É filósofo. É filósofo. Para mim, na minha percepção, é como se ele fosse uma energia de um Sananda. Os Sanandas são o quê? São os sábios, os filósofos, os questionadores. E quem está nesse papel tem que fazer o quê? Tem que questionar. Não é porque a pessoa está questionando que ela está sendo desrespeitosa, ela está questionando porque ela vai trazer esse movimento de aprimoramento. E isso que é necessário, senão nós estaríamos lá ainda, na Idade das Trevas. Então não estou tão errado em questionar. Média, tem que questionar. Tem outro aqui que eu não consigo nem ler. @MNB, vai. Se alguém, ou melhor, se apeguem ao que existem, parem de criticar fantasias para preencherem seus vazios e encarem a realidade do jeito que ela é. Entramos no que a gente já falou. É isso. A espiritualidade vai melhorar alguém? Depende. A não espiritualidade vai melhorar alguém?
Também depende. E até essa questão da materialidade, a gente se apegar àquilo que a gente tem. O que realmente a gente tem? A gente tem que começar a se questionar. Porque às vezes a gente tem uma percepção, por exemplo, aquela pessoa não gosta de mim. É uma percepção, não é mediúnica. Mas por que ela não gosta? Ela já te falou alguma vez? Como que ela reage? Ou como que você reage com aquela pessoa? Será que ela não gosta realmente ou ela está reagindo de uma forma diferente àquilo que você está trazendo para ela? Então, independente da espiritualidade ou não, a gente tem que se questionar. Até aquilo que a gente tem de uma forma mais material. É diferente, eu não vou questionar que isso é uma cadeira. Para mim, isso daqui é uma cadeira. Mas essas relações pessoais, esses relacionamentos que nós temos, as percepções que nós temos de mundo, as percepções que nós temos do todo, são pontos de vista. Então se questione, porque quando a gente se questiona, a gente dá a oportunidade de enxergar por um outro ponto de vista. E isso que enriquece a alma, enriquece a jornada. Independente de para onde você vai, se acredita num mundo pós a morte, se você acredita num ser multidimensional, se acredita num mestre ascensionado, se você acredita num orixá. Isso tudo é roupagem, é acessório. O que importa é a gente passar por essa experiência, entrar de uma forma e sair melhor. É isso que importa. E uma coisa que me incomoda também é o lance da pessoa questionar sempre a religião do próximo, a crença do próximo. Os escolhidos, sim. Que acontece muito com os evangélicos. Até as pessoas me xingam aqui de falar de evangélico, mas eu vejo muito nos evangélicos isso de assim, a minha doutrina, o que eu acredito é o certo. Sim. Nossa, aquele cara da Umbanda, meu Deus do céu. Nossa, aquele cara ali da Igreja Católica, Deus me livre. Sabe, eles olham a religião do outro, sempre com esse olhar assim de, não, vem para nós, que aqui vai ser melhor, aqui é o certo. Isso me incomoda bastante. Vai ser melhor para algumas pessoas, para outras não. E se a pessoa tá lá julgando, ela tá seguindo o que ela tá aprendendo? Então. É isso que eu me questiono às vezes, independente de qual religião. Você tá seguindo o que você tá aprendendo? O que a tua religião prega? É amor? Você está sendo uma pessoa mais amorosa? Então deixa o lá com a dele, né? É tolerância, é perdão, é respeito. Você está conseguindo aplicar isso? Ou você está excluindo, você está segmentando? Porque falar de espiritualidade é fácil. Viver a espiritualidade é difícil. A gente melhorar no dia a dia é difícil. Sim. Agora eu te questiono também o lance de... muita gente usa a espiritualidade como... Coloca assim como um Deus, de assim, a espiritualidade vai me dizer o momento. A espiritualidade, não sei, tipo um amigo meu, que ele fala assim, então, a hora que a espiritualidade me der o caminho, eu vou fazer isso. Pô, ele colocou a espiritualidade como sendo um Deus, sabe? De que assim, que vai dizer o que ele vai... O decisor. Mas aí eu posso... Gente, vocês vão me xingar mais ainda. Depois a gente vai ter que fazer o comentário dos comentários para todo mundo me xingar mais. Eu vou ser muito sincera, eu acho que a gente usa a espiritualidade para fugir das nossas responsabilidades. Concordo. Existem leis universais que elas não podem ser quebradas, que é o quê? A lei que aplica ao universo. Uma das leis é a lei da ação. Para que haja um movimento, para que haja alguma mudança, você precisa fazer a tua ação. Não adianta você ficar parado esperando algo cair do céu, que você está indo contra uma lei universal, contra uma lei que foi construída para que você traga. E a gente tem esse hábito, falar assim, eu quero um amor. Só se ele for entregar comida na tua porta. Se você não sai de casa, você não vai ter um amor. Ou então você quer mesmo. Que aí a gente entra numa outra lei, que é como se fosse uma lei da atração, uma lei da ressonância. Que é o universo quer para você o que você quer para você. O que você realmente quer para você. Porque às vezes a gente fala que quer uma coisa e se comporta de outra forma. Vamos dar um exemplo de alguém que quer prosperidade e quer dinheiro. E a pessoa se sabota. Ela não tem coragem para usar. Ela é preguiçosa, ela vai, ao invés dela estar investindo e estudando, ela está sucateando a vida, sei lá, na balada. Ela vai ter prosperidade? Pode ter. Pode ser abençoado com prosperidade, mas você concorda que se ela gastar o tempo dela investindo em treinamento, em dedicação, em coragem, em aprimoramento, a prosperidade virá? Então, às vezes, a pessoa ela quer prosperidade, mas ela tem medo de prosperidade. Quantas vezes a gente ouve falar, dinheiro é sujo. Sim. Ou aquela pessoa é rica, é horrorosa. Nossa, aquele cara milionário, ele tem um rastro de sangue, porque com certeza ele pisou em muitas cabeças. Ele tem tanto dinheiro, por que ele acabaria com a miséria do mundo? A gente se coloca num julgamento, às vezes, com relação até à frequência do dinheiro, a frequência da abundância, que a gente se distancia daquilo que a gente quer atrair.
acho que as pessoas têm que fazer caridade, óbvio que eu acho. Mas o que cada um faz com o próprio dinheiro ainda é problema deles. O que a gente tem que pensar é o que você quer fazer com a sua prosperidade quando ela chegar. A partir do momento que você fala, não, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo quem tem helicóptero, ou quem faz viagem todo ano, ou quem tem isso, quem tem aquilo. Então, por que você quer ser próspero? Se você tá... O sinal que você está mandando para o universo, eu odeio isso daqui, eu não quero isso daqui para mim. Nunca vai alcançar. Então você quer realmente? Porque é bonito a gente falar, eu quero um amor, eu quero prosperidade, eu quero saúde. Mas você quer mesmo? Às vezes a única assunto que a pessoa tem, a única forma de atenção que a pessoa tem é a enfermidade dela. Ela quer realmente saúde? Ela quer estar curada? E aqui a gente entra nas nossas armadilhas. E aqui não é espiritualidade, somos nós. É mental. Nós nos colocamos na armadilha. Onde entra a espiritualidade? O universo quer para você, Deus quer para você, o que você quer para você. O que realmente você quer? O que realmente você está vibrando? Porque a mente mente, os nossos discursos mentem, mas a energia não vai mentir jamais. Você falou sobre isso no último episódio, a energia não mente. O que isso exatamente quer dizer? É a energia que você consegue ver, porque assim, nem todo mundo tem a percepção de entender a energia. Tipo, o cara não vê nada. Sim. E como ele vai... A energia não mente, mas eu não vejo. É daquilo que atrai. Por exemplo, se você tem você tem um comportamento, mas vamos colocar mais negativo, o que você vai vibrar? Mais energia negativa. O que você vai atrair? Algo que ressoe com aquela energia. Nesse sentido que eu falo que a energia... Mas você não acha que tem uma cegueira da pessoa não ter o menor entendimento de que o que ela está colocando para o mundo é uma energia negativa? E, consequentemente, ela nunca vai ter essa percepção mas não precisa que saber que é uma energia negativa. Não é um comportamento ruim? Não é um padrão mental inadequado? A pessoa que reclama todo dia, neurocientificamente, ela está sendo saudável? Não. Não precisa ser médium. Não precisa ser espiritual. Você pode ir para um lado mais físico. Sim, atitudes negativas. Atitudes negativas, uma percepção negativa. Se você tem o hábito de olhar positivamente para alguma situação, faz o teste, repete todo dia. Eu quero enxergar o lado positivo dessa situação. Ou eu quero enxergar o lado positivo do dia de hoje. Faz esse teste, vê como a tua percepção começa a mudar. A mesma coisa se você só quiser enxergar a parte negativa. Um exemplo, eu bati o carro. Pô, mas que bom que eu não me machuquei. Que bom que ninguém morreu. Que bom que várias coisas. Só que assim, tomei Que bom que eu tenho um carro. Que bom que eu tenho um carro pra bater. Sabe, às vezes a gente... É muito difícil. Só que quando a gente assume um hábito de um olhar mais positivo... Gente, ninguém vai virar freira servindo suco no puteiro. Eu sou feliz, alucinado. Não é isso, tá? Não vamos ser um bando de louco, alucinado na vida, brisado, andando por aí. Mas assim, adote atitudes mais positivas, independente de você acreditar em energia ou não. Isso vai fazer bem para tua mente. Vai tirar muito daquela carga hormonal que a gente tem, carga dos neurônios que a gente tem, para que realmente o teu corpo mude. O teu corpo mudando, tua mente vai mudar e você vai ficar uma pessoa mais ágil, mais adequada, com uma percepção mais sagaz, uma percepção mais eficaz. Agora, se você se coloca numa posição de sempre olhar de uma forma negativa, sempre com pessimismo, sempre com vitimismo, nunca assume responsabilidade, isso eu não preciso falar que a energia é ruim. Sim. A gente sabe que é chato ficar do lado de alguém que é vítima, não é? É só pensar isso, gente. De 3 anos pra cá, que eu tenho estudado todos esses assuntos, o quanto eu me afastei de pessoas negativas que eu nem tinha... Eu sempre percebi, essa pessoa ela reclamona, mas tudo bem. Agora eu já me afastei, sabe? Porque assim, a pessoa que você senta pra conversar uma coisa, você coloca, olha que legal que isso aconteceu, e fala, mas cuidado, isso aqui aconteceu, mas tem um negócio aqui, sempre acho o lado negativo. Ou faz cara feia, né? Faz assim. Você fala, não acredito. O dia de chegar ao ponto de assim, nossa, a gente tá mudando pra um lugar muito mais legal e tal. E que, aliás, maravilhoso. Mas tem que tomar cuidado com isso, aquilo, porque o cara pegou e fez uma lista de pontos negativos e fala, não vou contar mais nada pra esse cara. Porque... Ao invés de celebrar, de curtir, no momento que você está contando algo bom, o que você quer? Compartilhar a tua conquista, né? Com alegria, com felicidade. Mas assim, o alerta só negatividade, meu Deus, aí eu me afastei. O alerta é bom, mas também só ficar preso do lado negativo é complicado. E aqui a gente não precisa falar para você sentir a energia da pessoa. Você já percebe onde ela está vibrando.
Os nossos sentimentos, as nossas emoções, nossos pensamentos, aquilo que a gente coloca para fora e aquilo que a gente coloca para dentro tem uma ressonância. Uhum. Não preciso falar para você, olha, veja a energia. Claro, para mim é mais fácil de sentir energia. Isso é treinável para todo mundo, tá? Mas, independente disso, é só você olhar um pouco do comportamento, ou como você se sente quando tá com aquela pessoa. Por que eu falo que a energia não mente? Se é uma pessoa que está em ressonância com você, você vai se sentir melhor. Se é uma pessoa que não está em ressonância, você vai sentir uma aversão. Ou você vai se sentir um pouco cansado, você vai se sentir um pouco triste. Não tem gente que a gente encontra e às vezes dá uma tristeza. Independente de foi comentado coisas tristes ou nada. Você foi lá, você foi jantar com um amigo seu de infância. No dia seguinte você tá naquela bad. Eu preciso falar para você, né, que tinha uma energia ruim ali. Não tinha. Então, isso a gente percebe. Perceba como você se sente perto daquela pessoa. Você sente mais paz? Você sente mais alegria? Ou você sente agitação? Ou você sente raiva? Ou você sente tristeza? E aí, pega essa parte negativa também e traz para dentro para trabalhar. Fala, eu tô sentindo isso porque eu percebo a energia da pessoa, ou eu tô sentindo isso porque o comportamento da pessoa cutuca uma sombra minha que eu preciso melhorar. Tem essa também, né? Também tem essa. Não dá pra falar, é culpa da energia do outro. Eu vou culpar o ser negativo, eu tô sendo grosso porque a pessoa for grossa. Não dá pra terceirizar, gente. A gente tá numa era de responsabilidade. Como você vai conseguir essa responsabilidade, independente de ser pela espiritualidade, pelos seus processos pessoais, por terapia, por viagem, como que você vai conseguir aumentar a tua consciência para ter mais responsabilidade por aquilo que você faz? Problema teu caminho. Sim. Se é a filosofia, né? Se é a filosofia, vai pela filosofia. Se é pela matemática, vai pela matemática. Se é pela psicologia, vai pela psicologia. Se é pela espiritualidade, vai pela espiritualidade. O que é importante? Melhore. Sim, evolua. Melhore. Só isso. Não pare no tempo. Melhore, evolua. E principalmente, tenta olhar para dentro. Fala assim, o que eu posso ainda melhorar em mim? Maravilha. @JaspiC. Ótimas perguntas do entrevistador, só nunca podemos comparar em questionamento uma criança a um animal. Pessoas têm espíritos animais, têm almas, mas é bem diferente. A fé no transcendente nos leva a aceitar a dor e miséria que rodeia este mundo, entendendo que contribuiu para a nossa evolução, no sentido de contribuir com os desfavorecidos e respeitar tais pessoas como seres autônomos que podem alterar seus destinos. Agora, Cíntia é uma pessoa muito inteligente, nota-se sinceridade, mas muito difícil entender como foi advogada aos 20, pois teria que entrar na faculdade de Direito aos 15, com uma capacidade extrema de concentração, o que não é característica de pessoas com essa abertura para a espiritualidade, já que na adolescência há tantas inseguranças. Questionou. Vamos lá, eu me formei com 22 anos, tá? 22. Então, é isso que ele falou, mas você entrou então com? 17. Então a conta fecha. Não tá falando aqui que a conta não fecha? Porque eu acho que 20, pode ser 20 e poucos, tá, gente? 22 anos eu entrei na faculdade. Acho que foi isso, então. Talvez que eu não tenha feito uma faculdade de primeira linha, vamos colocar dessa forma. Teve um outro que falou a mesma coisa. Advogado aos 20 anos de idade, mas aí no Brasil, em 2 ou 3 anos na universidade nessa área já é advogado, que estranho. Aqui em Portugal são 5 anos. São 5 anos. E mais 2 de estágio, somente depois disso que está apto a exercer. Na minha época eram 5 anos de faculdade, o estágio era durante a faculdade, aí na época eu fiz um estágio concursado, que eu tinha feito concurso do Ministério Público, então durante a faculdade eu fiz estágio concursado e algumas outras atividades, e aí eu passei na UAB no mesmo ano que eu me formei, que foi de 2022, em dezembro de 22, então aí acabou sendo mais rápido. As pessoas questionam. Falou, questiona. Dimensões aqui, Haroldo Gustavo. Não se consegue entender uma dimensão e quer explicar as outras, se é que existe. Tá dizendo que não existem outras dimensões. Mas isso é uma questão de ponto de vista. É percepção. Para mim, ainda dimensões são como se fossem níveis de consciência.
percepções, pontos de vista, níveis energéticos. Claro, tem a parte de dimensões físicas, e aí não precisa falar só da terceira dimensão. Você pega a teoria das cordas, por exemplo, ela já aborda outras dimensões desse ponto de vista da fisicalidade, tá? Da minha percepção é como se fossem níveis energéticos, camadas energéticas. Você falou que existem várias, né? Várias dimensões, porque são várias camadas energéticas. Então, a cada vez que a gente expande um pouco mais a nossa frequência, a nossa energia, essas dimensões elas vão se abrindo. Em alguns momentos, claro, tem essa intersecção com dimensões físicas, mas em alguns momentos não, porque é como se a gente estivesse aqui, eu estou aqui na fisicalidade. Posso acessar uma percepção espiritual? O espiritual, ela não está na dimensão física, ela está numa dimensão energética. Então, por isso que a gente chama de outras dimensões. Mas, na verdade, são como se fossem níveis de frequências. Eu conversei recentemente com uma astrofísica da USP, e ela me falou aqui assim, ó, cuidado, qualquer espiritualista que falar sobre física quântica, duvide. Porque nem a ciência sabe explicar exatamente como que é física quântica. Ninguém sabe. E muitos espiritualistas usam a cura quântica, tudo quântico possível. É um termo, né, para falar, acho que acabou popularizando como um termo para falar um pouco desse mundo mais espiritual, desse mundo mais energético. Existem alguns estudiosos que eles acabam falando de física quântica, mas ainda é muito na percepção, não tem nada tão concreto. Do ponto de vista científico, o científico tem que ser provado pela experiência. Por isso que eles são cientistas, eles não são espiritualistas. O que eu acho que está mais próximo de ir para um lado mais quântico e comprovar outras dimensões, eu acho que é a teoria das cordas. Mas você vê isso no seu dia a dia, assim, de espiritualista usando o termo à torta e à direita, assim? O que eu acho que ficou perigoso na espiritualidade virou um grande comércio. Porque assim, como tudo como alguém vai provar que essa cura é quântica? Espiritualidade virou um comércio, coaching virou comércio, tudo que é sutil virou comércio, relacionamentos virou comércio. Quanto a gente vê coach de relacionamento, café com não sei quem, a gente tem para todos os lados, a gente tem um pouquinho de mercado. Isso foi favorecido também pela internet. Eu acho que a internet ela tem os dois lados, ela nos ajuda a acessar muitas coisas e ao mesmo tempo nos sufoca com muitos produtos. Por isso que eu falo, independente daquilo que você olha, questiona, procura, busca, fala, isso faz sentido? Deixa eu ver se eu consigo mais informação. Você, por exemplo, não precisa comprar um curso para aprender sobre chakras. Você não precisa comprar um curso para... Gente, tem material à torta e à direita, estuda. Compra um livro, ou pega um livro que tem audiolivro já no YouTube também pronto. E aí, se aquilo fez sentido para você, você gostou e você se aprofunda, busca quem você tem confiança, quem você sente ressonância. Porque aprender com alguém que você não tem ressonância também não vai adiantar. Sim. Você já vai com 7 pedras na mão, assim, sabe? Sim. Com o bloqueio. E quando a gente lida com a espiritualidade tem muito do sentir, do experimentar. E o experimentar é individual. Por isso que eu falo, tem que ser quem tem a mesma ressonância que você. Já chupou limão? Sim. Que gosto tem o limão pra você? Azedo. Pra mim, ele é mais adocicado. Tem gente que é mais amargo. Tem gente que nunca chupou limão. Como que eu posso falar pra você? Não. Limão não é só azedo, ele é adocicado, ele é amargo. É o que você sentiu naquele momento. Daqui a uns 10 anos pode achar que limão, agora eu tô tão acostumado com ele azedo que eu já tô sentindo ele docinho. 35 anos eu não tomava café. E não tomava café sem açúcar. E não tomava café de jeito nenhum. E aí eu falei, deixa eu tentar tomar um café lá. Aí comecei ali com adoçante e depois, nossa, agora eu sou viciado do café. A gente vai ficando, vou sentar assim só, tá? Porque minha perna é curta. E aí é isso, a gente tem que experimentar. E aí você vai estudar e vai buscar mais informação. Eu sempre recomendo 2 tipos de conteúdo. Aquele que te desafia, que você vai com ódio, mas vai com ódio mesmo, porque ele vai te desafiar e vai fazer você pensar fora da caixa. E aquele que você ressoa. Para quê? Para você criar um ponto de vista único que vai ser seu. Caso contrário, você sempre vai para um lado que não vai te questionar, você pode ficar viciado naquele ponto de vista. Sempre na mesma, né? E se você vai só para aquilo que questiona, você pode perder um pouco da coragem, da segurança de aprender. Então, busca as duas coisas. E lembra, são só pontos de vista. Maravilha. Rudimar,
Muito esclarecedora a entrevista da Cíntia Camerim. Porém, recomendo não usar o termo alienígenas, pois nos remetem a seres alienados ou seres do mal por conta disso. É o que eu penso a respeito, mas estou aberto às discussões, sempre às ordens. Rudimar. Olha, eu concordo com ele, tá? Eu também não gosto de falar alienígenas, nem extraterrestres, tá? Tanto que eu costumo falar seres multidimensionais. Por quê? Porque eu acho que quando a gente fala de seres multidimensionais, a gente abrange uma série de seres da espiritualidade. Tanto esses que são de fractais ou de orbes, de roupagens diferentes, que a gente reconheceria como seres alienígenas, como mestres ascensionados, como anjos, como arcanjos, como outras consciências também. Por que eu não gosto também de usar nem alienígena e nem extraterrestre? Porque remete ao inconsciente coletivo que a gente tem de medo. Porque muitas vezes os contatos que nós tivemos, ou muito da ficção que alimentou o nosso inconsciente coletivo, ela veio viciada a medo, a sombra. Então, às vezes a gente está pensando num ser benevolente, mas está vibrando no medo. De um ataque, de uma invasão, de uma abdução. Até a cultura pop, né, nos coloca nisso. Exatamente. E isso pode acabar prejudicando a ressonância. Lembra da ressonância? Sim. Você está ressoando no medo? Será que você vai só ter contato com seres positivos ou também pode remeter a uma consciência negativa? No início você usava, né? Contatada alienígena. Eu usava mais seres multidimensionais. E aí o pessoal começou a falar contatado alienígena, que mediunidade alienígena. E eu falei, deixa, pelo menos eu consigo explicar. Mas eu nunca gostei de chamá-los de ET, eu sempre chamei de seres multidimensionais. Mas isso criava era ruim para a mensagem que você estava passando? Eu acho que deu uma abertura para que as pessoas pudessem ouvir. Tá. Então, de uma certa forma, eu acabo sendo... Até hoje as pessoas colocam, mesmo falando multidimensionais, o que eles têm para nós, o que os alienígenas estão vindo, quando será o grande contato. Sim. Porque é uma forma de trazer. No começo, isso me incomodava, tá? Eu confesso que me incomodava bastante. Hoje eu entendo que é uma forma também de dar a diluição da mensagem. Então, independente de como ela está indo, o meu discurso não vai mudar. Você pegar desde o primeiro podcast que eu fui, eu vou ter que continuar levando aquilo que eles tentam me ensinar. E eu falo que eles tentam me ensinar porque eu também não consigo viver 100% ainda. Se você me perguntar se eu vivo 100% em amor, respeito e gratidão, depende do dia. Tem dias que eu não tô, não. Tem dias que eu tô com vontade de viver em vingança, em raiva, em desaforo. Mas isso sou eu. Tô humana, tô vivendo a experiência, tô tentando melhorar também. Mas eu tento passar isso. O que a gente pode aprender com eles? O que eles nos trazem de positivo? Porque talvez é isso que a gente precisa, abrir. Aquilo talvez vai dar um chamado ou negativo para quem gosta de ET negativo, ou positivo para quem já tem uma curiosidade. Ou pode repelir também, né? Pode a pessoa vê ali... Fala, eu odeio, eu não quero nem ouvir. Que viagem, tipo, não quero. Mas eu acho que a hora certa a mensagem sempre chega. E eu não gosto mesmo de falar ET. Na verdade, tudo que está fora da Terra seria extraterrestre, né? Sim. Então, tá no mundo espiritual, não estaria na Terra, né? Então também seria, de uma certa forma, extraterrestre, mas eu prefiro usar multidimensional por conta disso também. Boa. Gilberto Cavallo. Entidades são alienígenas extraterrestres e apresentam-se de acordo com a evolução e cultura das pessoas. Eles são tronados, sua maioria? Não entendi. Eles são tronados, sua maioria? Tem uma parte das pessoas que interpretam esses seres multidimensionais ou esses seres... de outras dimensões, como seres negativos no sentido de serem tronos demoníacos. Ou principados demoníacos. Pode ser que seja isso, tá? Eu não sei, que eu também tô horrível de interpretação de texto. O que eu posso falar para vocês? Sombra e luz existe em todos os lugares. Existe na gente, existe no mundo espiritual, existe basicamente nesse nível de dimensões que a gente acessa em tudo. Se apegue muito mais àquilo o que aquela mensagem traz, porque aí vamos usar a Bíblia até, né? A própria Bíblia falava que o próprio Satanás se disfarça de um anjo de luz e que seus emissários se disfarçariam de profetas da luz. Então não é porque um discurso é bonito que ele vai te levar para um lugar melhor. Isso em religião, isso em publicidade, isso em política, isso em qualquer lugar. Olha, se realmente aquilo que você está ouvindo ressoa com você, é o caminho que você quer seguir,
E olha, principalmente, aquilo te ajuda a ser melhor? E aquilo te ajuda a ser melhor pro todo? Se ajudar só para você, não ajudar pro todo, caminho errado. Bom, Sim. gongô. Se ajudar só pro todo e também só te prejudicar, gongô também. Olha sempre isso, independente do discurso, que aí a gente consegue separar o que seria um ser mais benevolente e um ser mais negativo. Seres negativos, eles são grandes bajuladores. É engraçado, né? Mas eles, às vezes, eles se disfarçam de luz. Onde eles vão? Ai, você é tão maravilhoso, meu filhinho querido. Olha aqui, toma aqui esse seu poder. Você agora está acessando, você é o cara top, irado da espiritualidade. Toma aqui o teu acesso, olha que incrível. Seres negativos, eles são grandes bajuladores quando eles estão disfarçados. Seres da luz, eles são disciplinadores. Parabéns, isso aqui foi bacana, mas melhore. Sabe, tem aquele tom de não brinca nossa, com seu que ego, bom. né? Não, eles não passam pano pra gente, literalmente. Claro, eles aconselham, eles acolhem, eles nos ajudam a entender algumas questões, sim. Mas os grandes bajuladores, em geral, são negativos. Bom saber. Gamer Clayton, essa mulher de rosa, ela é reptiliana. Olha para ela, quem fala que isso não existe deve ser porque eles não quer que a gente descubra que ele existe. Ó, te chama de reptiliano. Olha, tecnicamente eu sou humana mesmo, tá? Carne, osso, DNA, O positivo, sangue humano, não sou reptiliana, assim. E é engraçado, porque é engraçado, eu tomo todo tipo de xingamento, né? Mas não tem problema. São pontos de vista que eu falo. O que eu acho dos reptilianos? As pessoas, em geral, têm muito medo de reptiliano. Acho que já vale explicar o que é um reptiliano, para quem está assistindo e nem sabe o que é. São seres que lembram lagartos. Eles vêm com uma conotação um pouco mais impulsiva. Eles foram construídos para quê? Como os grandes lagartos, para sobreviverem. São seres que são hábeis em sobrevivência, em permanência, em desenvolvimento. É como se eles pensassem com os nossos chakras mais básicos, os nossos impulsos de sobrevivência, vamos colocar dessa forma. Por ter esse impulso de sobrevivência tão forte, muitos deles foram para uma conotação mais negativa, como se eles tivessem ido para a sombra. Então eles são seres que são mais dominantes, são seres que tentam manipular, controlar e se infiltrar. Intraterrenos? Em geral. Alguns vivem em intraterrenos, uma parte aqui disfarçados realmente, como eles acharam que eu seria, e outros nesse plano astral. Mas também tem um grupo desses que superou esse instinto de sobrevivência tão bárbaro e acabou se desenvolvendo e indo trabalhar para a luz. Então nós temos os dois grupos de reptilianos. Reptilianos que trabalham para a sombra, que é dane-se a ordem universal, eu quero mesmo dominar e serão todos meus escravos, mais ou menos isso. Ou eu cheguei aqui, isso daqui era tudo mato, agora ninguém manda mais em mim. E tem os benevolentes, que são os que trabalhariam junto com a Federação Galáctica da Luz, com seres benevolentes que tentam ajudar. O que esses benevolentes têm de bom? Eles são grandes guardiões, grandes protetores, porque eles são mais brutos, mais rústicos, mais resistentes. Não é teoria de conspiração isso. Que você joga no Google, tem várias teorias. Existe muita, né, de governo oculto, de teoria de reptiliano, grandes de infiltrados, grandes líderes, os seres aqueles que seriam os homens de branco, homens de preto, existem também. Essas linhagens existem, mas muito também vem do nosso próprio inconsciente ali alimentado pela Deep Web. O que eu recomendo? Isso vai fazer diferença na tua vida nesse momento? Saber se a pessoa A, B ou C é uma reptiliana? Vai fazer? Não. Então comece a mudar e a melhorar por aquilo que você tem controle, naquilo que você tem acesso. Você vai conseguir retirar, eu quero derrubar a ordem oculta mundial? Não, mas começa a melhorar, criar consciência, ser independente, ser menos manipulável, você já está derrubando. Infiltrado, de dentro, fazendo a tua parte, criando consciência. E aí ajudando outras pessoas a criarem. Não importa vamos derrubar o governo oculto. Vai fazer diferença? Mas eu fiquei curioso. Existe alguém que você considera assim, não, é reptiliano existe. Mesmo? Dá um exemplo aí. Não. Não posso, porque vão marcar com X a pessoa. A gente chegou a falar da Rainha Elizabeth lá e um monte de gente comentou também. Eu não dou. Eu não dou. Mas existe. Existe. Existe sim. Letícia Uchoa. Meus amigos foram tocar num sítio.
Festa normal de tarde, pessoas altas e atraentes. A noite foi chegando e com ela as máscaras foram caindo. Eles falaram que ficaram em choque, grossos e arrepiados. A galera toda em outra vibe. Os olhares e a aparência mudaram. Um outro amigo que estava com eles pensou que fosse morrer. Uma energia pesada, eles falaram. Eles contando é surreal. Me arrepio toda. Olha, pode ser Lembra coisa de filme isso. Pode ser muitas coisas, pode ser tóxico, né? Que todo mundo fala, que eu uso também, porque eu vejo muito ET. Não uso, tá? Drink no Inferno, lembra desse filme? Inferno, O que acontece? Tem pessoas, não só pessoas negativas, reptilianos, tem pessoas que elas são como se fossem obsessores vivos, vampiros astrais, que sugam a energia. E às vezes tem gente que tá perto, ela tá sugando energia. Pode ser isso que aconteceu, pode ser que tivessem entidades, seres, consciências ali de sombra também envolvido. Dependendo da região, às vezes é território de algum ser específico, ou de alguma egrégora específica. Nunca ouviu lendas que você não pode entrar sangrando em alguns lagos? Nossa, nunca ouvi essa. Nunca ouviu? Tem até não do pode boto. Entrar sangrando no lago. Olha um exemplo, do boto cor-de-rosa, vai. Não culpando o boto como... O que acontece? Por que você não pode entrar em horários específicos e com sangue? Porque é como se você fizesse uma oferta para aquelas entidades, para aquela egrégora espiritual que rege aquele lugar. Você está se ofertando. Você acha que eles vão aceitar ou eles vão recusar? Eles vão aceitar seres negativos. Por isso que as lendas às vezes acabam nascendo. Aí culpar o boto, que falou que não pode entrar, porque o boto vai lá, vai te seduzir, vai dar aquela loucura. E aí quando você vai nessas comunidades um pouco mais ribeirinhas, às vezes que convivem e tem esse conhecimento daquela egrégora que já... aquele mundo espiritual que vive ali, eles já alertam. E aí nascem algumas lendas. Mas, na verdade, é uma egrégora espiritual. Um grupo de consciências de seres que vivem ali. Se você vai lá, oferece teu sangue, você está oferecendo o quê? Tua energia vital. Ele vai lá e vai buscar depois. Porque energia no mundo espiritual é como se fosse uma moeda. É como se fosse um dinheiro. Pensando nisso, oferendas humanas, você acredita nisso? Acredito. Acredita? Acredito. Caramba. Magias muito potentes. Muito dessa magia que a gente vê aqui no Brasil, principalmente, eu falo que, comparada com a de alguns outros lugares, chega a ser até café com leite. Tem lugares, magias muito pesadas. Magias de morte, de gangrena a órgãos, são coisas muito complicadas mesmo. E existe, sim. Infelizmente existe gente que ainda usa de sacrifício. Da mesma forma que usa de sacrifício animal, eles consideram que a vida humana também pode ser sucateada ou pode ser dada como moeda de troca. Isso é chamado magia negra? Magia negativa. Magia negativa. Caramba. E aí, entre várias linhagens... E muita gente cai em golpe por conta disso, né? Cai. Porque a pessoa quer fazer o mal pra alguém, aí vai lá e chama um cara que faz. Sim. Aí o cara pede lá, preciso desses e desses ingredientes, custa 100 mil reais. A pessoa vai lá e paga. O cara fala, e o pior, você acredita que tá com uma magia, você tem que pagar 200 pra desfazer. Tem isso também. Tem isso também, às vezes. Puta, e as pessoas... E às vezes as pessoas... Tem muito das pessoas que usam a espiritualidade. Por isso que eu falo, a espiritualidade virou um grande comércio. A internet aumentou isso. Mas quantas vezes a gente não viu nos postes da cidade, no orelhão, lembra? Sim. Eu sou da década do orelhão. Você ia lá, traga o teu amor em 7 dias. Trago de volta. Sempre teve isso. Isso daí é muito difundido aqui no nosso país. A magia é muito difundida no nosso país, né? Em outros lugares talvez nem tanto. Acho que as pessoas elas acabam sendo mais céticas. Mas acho que a magia do mal... Essa é muito mais oculta, assim, né? Sim, essa mais pesada de grandes sacrifícios, mesmo porque é ilegal, né, gente? Então, ela entra num submundo que é diferente, de controle, mas existe, sim. Agora, eu não sei, Quimbanda, por exemplo, tem sacrifícios animais. Tem. Qual que é a sua visão sobre isso? Pra mim, não é necessário. Eu acho que toda vida é uma vida. Não tem necessidade de você ter o sacrifício. Mas talvez para aquelas pessoas é o que faz sentido para elas. Para mim, tudo aquilo que prejudica o livre-arbítrio, ou que prejudica o todo, ou prejudica o outro, não faz sentido. Mas você acha que deveria ser ilegal também? Porque pra mim deveria acabar pra ontem. Eu não gosto. De sacrificar animais, pô, eu não gosto. Eu acho que daria pra trocar até energeticamente falando. Claro, não sou da religião deles, eu acho que cada um tem que respeitar. Mas na minha percepção,
mais multidimensional, de repente, outras coisas dariam o potencial de energia necessário para aquilo. Mas é o que eu acho que a própria entidade que eles trabalham ainda tem essa necessidade um pouco mais material. Tem que respeitar. Beleza, respeito. Mas tá matando o animal. Tá o cabrito lá e vários outros animais. O animal, alguém tem que proteger, na minha visão, né? Então, assim... beleza, você quer fazer, você faz o que você quiser, mas não mata o bichinho, coitado. Não, e tem muito, né? Você olha, por exemplo, nessa época de Dia das Bruxas ou de grandes portais, alinhamentos planetários, quantidade de gatinho, de cachorrinho que desaparece branco, preto, né? Ah, isso também? Também. A gente sempre imagina a galinha, o cabrito, né? E os gatinhos. Tem muito bichinho. Lá perto de casa, fora do condomínio, assim, deve ser uns, sei lá, digamos uns 300 metros para fora do condomínio. Tem um centro que eu não sei do que é. Sim. Mas é uma barulhada, que é uns atabaques que não tem ritmo, e uns gritos, e aí a gente escuta barulho de animal morrendo. Ai, que judiação. Eu fico com o coração partido, tá? Eu, Cíntia. É insuportável. Eu quero respeitar, mas pra mim, não faz sentido. Eu não conseguiria, por exemplo, estar frequentando, porque pra mim ia violar meus valores. No sentido, eu acho que o animal também tem que ser preservado. Eu acho que... não tem o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou lá... Tipo, eu vou lá... não tá alimentando, né? Não é, assim, uma musicalidade... tudo tem o barulho dos bichos e tal, mas você fica pensando, não, alguém tá possuído lá, não é possível. Porque não tem ritmo. Mas é que pra eles gritando, tem. Não sei, cara. Pra eles tem. Você acha? Você sabe que é curioso? Não tem nenhuma cadência assim, sabe? Pra eles, esse que toca o atabaque é muito precioso, né? Porque é como se ele ajudasse a chamar as entidades e dar o ritmo para as entidades, para os orixás. Tem um ritmo no candomblé, tem um ritmo, sabe? Você vê ali alguma musicalidade. Não julga não, porque às vezes eu ia na igreja católica, porque eu gosto, porque eu nasci católica. Já ouviu a gente, às vezes, cantando? A gente também não tem... Não, eu já toquei na igreja católica. 14 anos eu tocava na igreja católica. Aprendi a tocar violão na igreja católica. Mas, assim, tem uma musicalidade, pelo menos ali, tem uma construção. Uma construção melódica. Lá não, é barulho, mas é que, grita, às vezes, aquela energia precisa do caos. Então é a energia do caos. É a energia do caos. Por isso que eu falo, tem religiões, tem egrégoras, tem crenças que elas ainda gostam mais do caos. Ainda gostam mais desses princípios mais enraizados, sabe? Porque quando a gente pensa, para que você quer fazer mal para alguém? A pessoa te fez mal, você quer longe da tua vida. Pra que você quer fazer o mal realmente pra ela? A vingança, né? A vingança, isso pega o quê? Porque pega sentimentos mais primitivos nossos. Muito. De raiva, de orgulho, de medo, de apego, de vários sentimentos que estão ali. Então, algumas religiões ou algumas doutrinas vão alimentar isso. Isso pode ser através da morte de um animal, ou pode ser até somos todos os escolhidos. E esses seres multidimensionais que eu falo, também acabou virando uma doutrina que eles ficam enlouquecidos, que o pessoal quer endeusar, né? Os seres, o capitão não sei quem eu sou uma semente estelar, quem é uma semente estelar vai ter o contato, vai passar para a nova terra. Gente, bobagem. Todo mundo tá aqui vivendo a experiência, por que não todo mundo ter a chance de passar? Então, às vezes, a gente só muda a roupagem, mas continua apegado nos mesmos sentimentos que a gente tem que trabalhar. Verdade. De apego, raiva, ingratidão, violência, vingança, todos eles. O meu é a vingança. Porque eu adoro falar bem feito. Você não pensa bem feito, às vezes? Cara, sabe que eu pensava mais, hoje em dia eu penso menos, que eu tô me disciplinando. Mas às vezes você vê aquele político que você não gosta, aquele ator que você não gosta, aí acontece alguma coisa errada, você fala, lá, bem feito. Outra coisa que eu parei de usar é eu falei, ou então eu avisei, eu disse. Isso é vingança também, disfarçada de aconselhamento amoroso. Tipo assim, eu te disse, não, adorava fazer, eu te falei. Você não fez e se lascou, né? Não fala mais, eu já me policio. A Priscila Oliveira, ela deu continuidade naquela questão do sítio, ela colocou assim, semelhante à história da boate na Rússia, uma banda tocando para pessoas de elite, a luz acaba e de repente elas enxergam várias pessoas com os olhos brilhando no escuro. Ficaram apavorados e foram embora. Podem ser esses seres disfarçados, tá? Mas isso é muito filme pra mim. Pode ser outro tipo de coisa, pode ser a própria iluminação. O que eu acho que é importante a gente ter consciência?
todo lugar tem uma espiritualidade. Como que a gente se protege? Primeiro, tenta ver onde você está indo. Não fica se enfiando em buracos, em geral, de curiosidade. Lugares underground. Lugares underground. A gente se preserva, não só pela espiritualidade, fisicamente mesmo. Você quer ser vítima, sei lá, de tráfico de órgãos, né? A gente também está vivendo num momento meio complicado. Assim, olha se aquele lugar parece seguro, olha se tenta sentir energia. E principalmente tem uma dica aí, aqui é espiritual mesmo, que é um hábito que a gente perdeu. Quando for entrar num lugar que não é seu, pede licença. Pede licença, fala, eu respeito a espiritualidade daqui, mas eu quero que a minha proteção se mantenha comigo. A gente não entra na casa dos outros sem pedir licença. Por que a gente entra em lugares de outras egrégoras, comerciais, companhias sem pedir licença? A gente desrespeita a espiritualidade daquele lugar. E às vezes é aqui que a gente sofre ataques energéticos. Então, uma dica para todo mundo se proteger é peça licença. Vai entrar na casa de alguém, vai entrar em algum lugar, pede, não precisa ser pode ser só mental, não precisa ser falando, mas pede licença, intenciona isso, fala, eu quero entrar com a minha espiritualidade, que a minha proteção esteja comigo e eu vou embora sem levar nada daqui. Sim. E aí tem um aspecto que a música em si, ela é um emissor de frequências. Total. Né? Tanto por ressonância em hertz, como por mensagens subliminares que podem ser incluídas. Então, observe também que tipo de música está sendo tocada. O que aquilo te traz? Independente de, eu tenho um conhecimento profundo de frequência ou não. O que aquilo te traz? Às vezes a gente fica se alimentando de músicas que só trazem desgraça pra gente, só fala de besteira, só fala de traição, só fala de dor, só fala de caos, e a gente quer estar sentindo bem ali. Pensa pelo lado da espiritualidade. Se você está num local onde está sendo incentivado o caos, está sendo incentivado a dor, está sendo incentivado o sofrimento, qual a probabilidade de uma egrégora espiritual de luz estar maior do que a de sombra ali? A chance da de sombra estar ressoando maior? Sim. Claro, os protetores de luz vão estar. Não tem nenhum lugar que é só sombra e nenhum lugar que é só luz. Mas o volume vai ser mais de sombra, então se preserva. Evita, né? Ou se protege. Se protege. Se protege. Ó, Drica Guanais, quais são... essa aqui eu não sei se você vai falar. Quais são os grandes chefes de Estado que podem ser reptilianos? Eu não falo, gente. Não? Eu não falo. O que eu sinto... Eu posso dar um comentário muito polêmico de política? Por favor. Em geral, eu acho que pra gente é escolher meio entre o alien e o predador. Não tem... o cocô e a bosta. A gente tem que parar de depositar 100% das nossas esperanças em A, B ou C, ou querer rotular A, B ou C. Em geral vai ser ruim pra gente. Pro todo, pro povo. Então, vamos nós tentarmos fazer as nossas partes. Fiscalizar, sim. Cobrar, sim. E principalmente falar, nossa, isso daqui não concordo mais com essa pessoa. Eu vou tentar uma outra opção. Agora, a gente olhar e falar, não, esse aqui é A, esse daqui é B. Pra mim é alien versus predador. É tudo farinha do mesmo saco em roupagens diferentes. Só vai tomar o poder e aí vai continuar a mesma coisa. Existem alguns com princípios melhores? Existem, mas mesmo assim é a gente continuar depositando tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera, somente numa figura. Mas a gente esquece de fazer o dia a dia. Sim, e aí polariza, né? Polariza, é ruim. Então, lembra disso, quando alguém te optar para escolher, você fala, eu quero alien versus predador. Tem um elogio aqui, Flash Zoeirão. O apresentador é muito bom e honesto intelectualmente. A parte que ele elogiou os ateus sobre eles questionarem Deus por não salvarem crianças e os animais e falar logo em seguida que faz sentido na frente da Cintia é algo muito importante. Depois ela deu uma resposta maravilhosa defendendo os ateus que já têm um sentimento elevado de empatia. Parabéns aos três da mesa. Se puderem, chamem a Cintia novamente. Temos aqui a Cintia. Viemos. Ai, que bacana. Acho que foi... A gente falou meio que disso, né? Muitos ateus que são muito mais espiritualizados do que várias outras pessoas, né? O José Valdir, sempre sentimos solitários quando não encontramos pessoas que não pensam como a gente. Aqui sentimos em casa. Gratidão a todos. Cíntia, minha nova amiga. Ai, que bonitinho. Mas essa solidão é muito peculiar de todos nós que somos humanos. Acho que todo mundo em algum momento se sentiu solitário.
mesmo no meio de muitas pessoas. Eu já me senti muitas vezes. O que a gente tem que lembrar... Em São Paulo, principalmente, né? Em São Paulo, principalmente, que são muitas pessoas e poucas com intimidade. Encontrar as pessoas que a gente ama. E principalmente nessa fase que a gente está de transição, de espiritualidade, que a gente fala de espiritualidade, quem é espiritualista, como eu, vira chato. Porque no começo, a gente não quer, às vezes, estar em contato com o assunto. A gente quer falar daquilo que a gente descobriu, a gente quer falar da espiritualidade, a gente quer que todo mundo melhore. E aí, às vezes, a gente também se afasta de muitas pessoas que são bacanas pra gente. O que é importante, que eu acho que ajuda a diminuir essa sensação de solidão? Não olha o que está te separando das pessoas. Olha o que pode te unir às pessoas. O que vocês têm em comum que é amoroso? Às vezes vai ser falar de uma comida, às vezes vai ser falar de uma viagem, praticar um esporte. Às vezes vai ser praticar um esporte, às vezes vai ser um bicho de estimação. O que você tem em comum com aquela pessoa que pode gerar ali uma conversa agradável, uma conversa amorosa, onde você possa falar de uma coisa que é boa para você e a pessoa também possa falar de algo que é boa para ela. A gente entrou tanto nessa loucura nossa de quero meu ponto de vista, eu quero discutir, eu quero impor, eu quero falar, que a gente perdeu essas conexões amorosas. Está na hora da gente retomar. Mauro Lúcio, ótima entrevista, já me libertei de muitas prisões e uma delas é o BBB. Manter a busca pelo autoconhecimento e dos conhecimentos alinhados com a espiritualidade nos aproximam do equilíbrio e de boas energias. Falando em BBB, começou ontem. E eu perdida, porque eu nunca sei quando começa. Energias negativas no BBB, na sua visão? Em geral, de uma certa forma, sim. Por quê? Porque eu acho que o próprio programa é construído para trazer um pouco de caos. Se a gente observar os cenários, a forma como as provas são construídas, não é para trazer harmonia, não é para trazer integração, é para trazer desconforto, para trazer discussão, para trazer discórdia. Entretenimento. E é entretenimento. É entretenimento. Que as pessoas querem ver. É o que as pessoas querem ver. Mas é por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente alimenta a nossa alma, ou aquilo que a gente alimenta a nossa energia. O que você quer trazer para a tua vida? Você quer assistir 20 minutos todo dia de uma discussão ou você quer usar esse tempo para aprender algo novo? É escolhas que a gente faz. Lembra, ação e responsabilidade é a hora, o momento que nós estamos no planeta, na vida, na transição. Aquilo que a gente ressoa é aquilo que a gente vive. Se você está ali o tempo inteiro alimentando a tua mente, alimentando o teu espírito, alimentando o teu emocional, com intriga, com desarmonia, com dor, como você acha que você vai reagir no dia a dia? Você vai reagir de uma forma emocionalmente controlada ou você vai achar que é super normal agredir o outro, fazer discórdia? Porque você está alimentando todo dia tua mente ali, 20 minutos por dia. Não sei quanto tempo que dura o Big Brother. Dependendo do episódio, mas Então, 1 hora do teu dia, todo dia, você está lá alimentando a tua mente, o teu emocional com coisas que vão te dissociar de ser uma pessoa melhor. Por que não, então, você alimenta tua alma com outra coisa? Lê um livro, faz um esporte, aprende um idioma, dorme melhor. Sim. O que você acha que todo mundo deveria arriscar da lista de coisas que faz e que, assim, não colabora em nada, pelo contrário, prejudica? Eu não acho que tem que riscar nada, tem que ser aquilo que a pessoa sente de fazer no momento. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não posso mais ver isso. Não posso ir numa balada X. Não posso mais ir na balada. Só que se você também tem uma estrutura já emocional mais evoluída, se você já tem o trabalho do background, se você já faz um trabalho energético, não é aquilo que vai afetar a tua energia. Se eu assistir Big Brother por 20 minutos, aquilo não vai me deixar agitada. Não mais. Autoconhecimento? Há 20 anos atrás, talvez me deixasse. Ia me deixar, eu quero torcer, eu tô com raiva, não quero. Aquela pessoa, que ódio daquela pessoa. Sim. Mas hoje eu consigo enxergar que são as pessoas, elas estão vivendo um programa, algumas estão buscando o próprio sonho, outras estão ali só para atazanar mesmo, e a própria construção do programa é isso. Então aquilo não vai me afetar mais, não da forma como me afetaria no passado. Agora, se você vai assistir algo durante 1 hora, 2 horas, para só te trazer incômodo, por que você está se torturando? Sim. É isso que a gente tem que pensar. Se aquilo só te traz coisa ruim, só te traz incômodo, não te ajuda a melhorar em nada, por que você está te torturando?
É diferente, eu vou começar a praticar um esporte. Vai me trazer incômodo, óbvio. Vai doer no começo, eu não vou ter pique, eu vou me sentir... Sim, é um mas processo aquilo, do crescimento, no né? processo, ele vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Você vai criar um hábito mais saudável, você vai conseguir ultrapassar alguns limites. Agora, aquilo que você tá te ajudando de alguma forma? Ou você fala, não, eu só quero assistir porque me distrai. Bacana, te distrai, então tá te ajudando. Então, entende que não tem o certo e errado? Acho que a gente colocar muito rígido, muitas às vezes regrinhas, faça isso. A gente tira a experiência de viver. Sim. E o que nos torna pessoas mais adequadas é o viver, a experiência. Dica que eu dou para quem quer se proteger energeticamente. Vai assistir, fala o seguinte: eu só quero absorver energias que estejam de acordo com a minha mente crística. Que é o quê? A tua consciência mais elevada. Tá. Porque aí, se tiver alguma coisa ali de energia, algum ser malandrinho, escondidinho, que queira também se aproximar por conta da frequência, ele vai acabar se afastando. Eu tenho me blindado um pouco na questão de acompanhar muito política. Porque, política é uma baita novelinha, né? Alien versus Predador. Então, assim... de terninho, né? Eu tava nessa de muitos podcasts relacionados à política, e às vezes, vou treinar e ouvir esse podcast, mas... não estava me fazendo bem, sabe? Agita, não agita? Dá uma inquietação. Aquela raiva, assim, já começa o dia. Porque eu treino de manhã, normalmente. Sim. E aí já começava o dia... Pilhado com aquela... Falei, não, vou começar a ouvir outra coisa, vou voltar a ouvir música. Porque eu tava meio de saco cheio de só ouvir música também. Sim. E aí eu entrei muito na onda do podcast, aí podcast de política, e agora eu dei uma segurada. É bacana. Eu acho que a gente não tem que ser alienado total da Terra. Não é, eu sou espiritualista, não vou me envolver nos assuntos mundanos. Gente, tá na Terra, tem que viver. Mas quando a gente começa a alimentar muito... Isso cria uma constância e isso afeta o nosso emocional. Porque você está ali o dia inteiro ouvindo discussão. O input que você está dando para a tua alma, para o teu cérebro, a discussão é normal. Reagir daquela forma é normal. Sim. Ser mais agressivo é normal. Mas isso é normal mesmo? Ou é normal naquela circunstância? Só que a nossa mente, às vezes, não separa. Então, você tá lá ouvindo discussão. Primeira oportunidade que você... Primeira pessoa que te corta no trânsito, você manda ela para algum lugar. Exatamente isso. E se bater no carro, ao invés de olhar e falar, poxa, que bom, não me machuquei, você vai lá querer discutir com a pessoa. Brigar, agredir ela. Olha o risco. Então, olha o risco daquilo que a gente alimenta o nosso cotidiano, mexe com o nosso eu. Então, alimentem teu espírito com boas coisas. Maria Laura Maria Silva. Sinto e sofro muito com certos reflexos de mediunidade. Eu penso e acontece em certas situações. Depois me sinto mal por isso. Dores no corpo que se mudam, cabeça, e eu sei que passa porque meus gatinhos me curam. Dormem em cima de mim e melhoram, mas eles ficam doentes. Dormem 2 dias e eu sei de onde posso. E eu já sei. Onde posso conversar melhor disso com alguém? O que eu acho, Faz sentido isso? O gato absurdo? Não, vamos por partes. Primeiro, mediunidade, às vezes, para quem tem mediunidade muito ostensiva, ela é desconfortável, principalmente no começo, quando a gente não sabe lidar. Então, busca um local que você sinta confortável de estudo. Pode ser um grupo espiritualista, pode ser um centro espírita, pode ser um terreiro de umbanda. Todos esses lugares, eles têm sabedoria para ajudar a pessoa que já está passando por processos mediúnicos e entender como que eles funcionam. O gato em si, tá? O papel espiritual dos gatos, vamos colocar. Gatos são grandes curadores. E aquela frequência do ronronar do gato, ele ativa algumas células no nosso corpo. É como se a frequência dele beneficiasse estados de tranquilidade, de cura, de renovação no nosso corpo. Então, o ronronar do gato é como se fosse um sino tibetano, vamos colocar assim, é uma frequência de som que gera benefícios para o nosso corpo humano. E os gatos, em geral, energeticamente falando, eles são grandes curadores. O que eles fazem? Eles absorvem parte da energia negativa e eles transmutam. Quando eles jogam para a terra, é como se eles conseguissem transmutar. Então, gatos, em geral, são... Eu tenho 3 em casa, então não sabia disso. Que bom, tá vendo? 3 eles dormem com a gente. Dorme. Eu nem queria.
Aí depois eu falei, pô, Aí depois pegou tudo amor. bem, deixa, por conta das crianças. E agora, dorme do meu lado, assim, se bobear, dorme no meu travesseiro. Mas sabe assim, cuidar. aquele ronronadinho Não, que eles bom. fazem, não é bom, não dá uma sensação bom de demais. bem-estar? É por conta disso, tem um efeito terapêutico. E eu era só cachorro, né? Cachorreiro. Sim. E agora, pô, os gatinhos lá em casa não... Gato ele tem esse potencial. Cachorros são curadores? Também são. Só que qual que é a questão do gato? O gato ele transmuta, não fica tanto com ele, só a energia. O cachorro ele absorve para ele. Agora faz sentido, eu não sei se você lembra do filme Ghost. Lembro. Lembra que em determinado momento... Gato vê. O gato via o ser, o espírito. Sim. Animais em geral veem. Aquilo ali foi inspirado, então, em alguma base... Porque gatos também têm esse potencial de, como se fossem grandes guardiões. Eles protegem de energias nocivas, de espíritos negativos. Porque eles enxergam, eles protegem. Cães também protegem. Quantas vezes a gente já não viu cachorro? Eu tenho cachorros, ele já rosna para lugar nenhum, às vezes. Do nada, né? Ou então ele olha para uma pessoa, parece que não tem isso. Às vezes o cachorro tem isso. Tem gente que ele não vai, de jeito nenhum. A pessoa é um cachorro super amável, super dócil, mas tem uma pessoa específica que ele não vai de jeito nenhum, ele fica meio apreensivo, meio medroso. O que ele tá vendo que a gente não tá? Confiem nos animais e confiem nas crianças, principalmente nos bebês. Bebês têm muito disso. Quando tem uma energia boa, eles olham, eles dão risada, eles ficam encantados. E tem gente que bebê não vai de jeito nenhum. Às vezes não é só a pessoa, às vezes é quem tá junto, né? Essa espiritualidade que tá junto. Agora, do gato ficar doente, faz sentido? O gato absorver Não, e aí... Faz. Dependendo do tamanho da carga negativa, ele pode ficar doente, sim. Que tipo de energia negativa poderia deixar um gato doente? Uma magia, por exemplo, uma frequência... A gente tem que pensar em frequências negativas, ataques energéticos, como se fossem camadas se acumulando. Então, às vezes vai ser uma inveja, vai acumular uma camada, uma larva astral é outra camada. Astral. É como se fosse uma larva mesmo, um insetinho no astral. É uma energia um pouquinho mais densa, um tipo de consciência mais denso. Miasmas, que são energias que se acumulam de pensamentos, frases, companhia, como uma outra frequência. Energias negativas, aí obsessores, seres negativos, magos negros, magia, isso tudo são frequências que vão se acumulando. O gato, ele vai tentar transmutar, só que dependendo daquilo que foi captado, ele também vai sentir. Ele tem a capacidade energética dele, como se fosse o potinho. Tem uma hora que o potinho fica cheio. Sim. E aí ele vai precisar também de ajuda para soltar isso. Então o gato que adoece muito pode ser uma questão. Animais adoecendo em geral em casa, plantas morrendo, vazamentos de água, vidro quebrando, animais adoecendo, a gente em doenças recorrentes que não saram, vazamentos mofos em geral, se começa a ficar muito recorrente, é ataque energético. Em geral tem um fundo de ataque energético. E aí pode ser de magia, pode ser de isso como lenda. Mas a casa fala, né? Vamos colocar dessa forma. Sabe, diferente. O canto da parede que começa a ficar mofado. Tá tudo bem. Mas o canto, você fala... Não, às vezes pode ser só um vazamento, realmente. Tipo, a calha entupiu. Mas tem uns que são inexplicáveis. Você fala, e começa a ser recorrente. É diferente. Eu corrigi isso daqui. Aí corrigi isso daqui e deu em outro lugar. Sabe, a torneira da pia estava vazando. Aí, de repente, os pratos começaram a quebrar. Aí, de repente, toda a planta começa a morrer. Isso são indícios de que a energia do local não está bacana. Alimentos estão estragando com muita facilidade. Sabe aquela fruta que você compra no domingo, na terça-feira já está podre? Sim. Alguma coisa está errada com a energia da casa. Mas não é ser obsessor isso. Não precisa necessariamente ser obsessor. Pode ser a própria energia, ou miasmas, ou essas larvas astrais, ou a nossa energia, às vezes, está muito carregada, que está sugando como se fosse energia vital da casa e da planta. Não necessariamente a ver com ser obsessor. Em geral, são ataques mais pesados. Obsessores, seres negativos, magia negra. Eu me forço a não acreditar em magia negra, mas você está começando a mudar a minha visão. Porque eu sempre pensei assim, não, eu não acredito, não vai pegar em mim, sabe? Não, mas eu acho assim, quando a gente tem uma força espiritual e acredita mais, a luz sempre vai ter mais força. Vai sujar e vai limpar. Pensa dessa forma, vai pegar o quê? Uma camada. Imagina que cada vez que a gente faz uma oração, cada vez que a gente se conecta, cada vez que a gente tem um sentimento favorável, um pensamento de luz, uma ação, uma dádiva para o outro, sem nenhum interesse ou egoísmo, toda vez que a gente tem isso, a gente cria o quê? Como se fossem camadas espirituais. Imagina assim, são camadas de cebola de luz. Então, uma magia negra, ela vai ser enviada,
ela vai bater na primeira camada. Não vai entrar no todo. Não vai entrar com tanta força. Agora, quem já tem uma ressonância com a sombra, quem já está mais fragilizado, ou às vezes, dependendo da magia, se é com uma ritualística muito forte, como sacrifícios mais pesados, carne de cadáver, essas coisas todas que a gente conhece, ela vem com um potencial mais forte. Aí ela pega com mais intensidade. Eu falei sobre isso com um espiritualista que veio aqui, o Spook House, e ele falou assim, tudo bem, você pode estar ok, você pode estar com a sua energia alta, mas você não sabe quem está na sua casa. Sei lá, a sua filha ou a sua esposa. Então, se alguém fizer um trabalho para você, você tá ok, pode ser que isso rebata em outra pessoa da casa. Faz sentido isso para você? Faz sentido. Depende também, eu acho que, da origem da magia que foi feita. Porque às vezes tem gente que manda magias muito específicas. Eu quero que você se lasque. Mas você se lasque, se aqueles que você ama tiver com problema, também não vai te prejudicar. Então, às vezes, ela dá esse reboot e acaba pegando em outros locais também. E aí, sobre esse questionamento, eu também falei com o Carlos Florencio, e ele falou assim, quando ele colocou essa ideia na sua cabeça, propositalmente ou não, ele levou o mal para você, porque ele fez você acreditar que essa magia pode te pegar de alguma forma, ou pode pegar alguém da família. Mas então, ele te amedrontou. Eu acredito mais na luz. Eu acho assim, a luz entra na sombra, a sombra não entra na luz. Então, o que você faz? Você é mais consciente, eu protejo a minha família, eu tenho luz suficiente para proteger todos que estão em volta de mim. Eu faço, faço a minha oração, eu ouço um negócio que é bacana, e tem que confiar nessa luz. Eu confio. A gente tem que entregar aquilo que a gente é, a nossa casa, a nossa família, o nosso eu, as nossas coisas, para aquilo que a gente confia. Independente se é da energia, independente se é Deus, se é um orixá, se é um mestre, se é um ser, em quem você confia, no que você confia. Então, não tem nada mais forte do que a luz. Não tem nada mais forte que Deus. Deus sabe tudo, não é onisciente, onipresente? Então, tudo que a sombra está arquitetando, a luz de alguma forma já sabe. Então, a solução já está pronta, o livramento já está pronto. É só a gente entrar nessa frequência de eu acredito no livramento, eu acredito na transmutação. Tem uma lei universal que isso poucas pessoas falam, da transmutação perpétua, ela chama. É uma lei que fala que todos nós somos transmutadores. Então, não é porque eu sou espiritualista que eu sou transmutadora, não é porque um guru ele é transmutador. Todos nós, todas as consciências que existem no universo são transmutadores. O que isso significa? Que você pode captar uma energia negativa e transmutar numa positiva. Então, alguém te mandou uma magia, se você não está naquela frequência, ela não vai te pegar. Imagina que um ataque energético é como se ele seguisse uma estação de rádio. Se você não sintonizar naquilo, ele não está te vendo. Se você estiver numa frequência alta, ele não vai te ver. E o que vai acontecer? Ele vai voltar com essa encomenda para quem enviou. Você não abrir a porta, ela não vai entrar. Por isso que é tão importante sentimentos, ações, hábitos, aquilo que a gente ressoa. Tá bem, né? Tá bem. Estaremos bem todos os dias? Claro que não. Nós vivemos ciclos de alegria, ciclos de infelicidade, ciclos de dor, ciclos de amor. Tudo é cíclico, tudo acaba. A gente vive numa instabilidade, né? O bom, não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca acabe. Mas o que é importante? Quando a gente tem uma constância de presença, de boas atitudes, de contato com a espiritualidade, isso te protege na baixa. Não é porque você tá mal um dia, eu tô triste, que vai vir um ataque, um mago negro e vai te lascar. Não, mas mantenha a constância. A recomendação que eu dou para todo mundo é: busque a constância. O que me faz bem é estar em conexão com a espiritualidade, conecte-se com a espiritualidade. O que me faz bem é ajudar estar na natureza, fazer uma caridade. O que te faz bem? O que te torna uma pessoa melhor? Faça isso, mas faça com constância, para criar uma robustez energética. Maravilha. Josiana Bento, eu bloqueei minha mediunidade por causa da religião. Me arrependo muito, mas gostaria
de desenvolvê-la novamente, mas não sei como iniciar. Tenho clarividência, premonição e percepção de energia com anjos. Vejo seres trevosos e obsessores, sonhos lúcidos. Estou bloqueada, mas preciso muito desenvolver novamente. Passei por um despertar ano passado e não achei ainda o caminho certo para alcançar a minha potencialidade. Só sei que preciso urgentemente desenvolver para poder ajudar as pessoas. Sim, acha um local de confiança, uma pessoa de confiança para orientar. E principalmente, ainda mais ela que tem tantos contatos, qual que é o ser de confiança? É o arcanjo, é um multidimensional, é um ser? Porque eu, por exemplo, é arcanjo Miguel. Eu tenho uma afinidade, assim, eu tenho confiança. Então, quando eu preciso me desenvolver ou estudar algo novo, eu peço apoio para ele. O principal da mediunidade do desenvolvimento é não ter medo. Confia naqueles que te guardam. Porque quando a gente confia, eles confiam em nós também. Então, eles estão sempre por perto. Tem mais uma aqui, ó. Você também percebe que tem muita gente buscando na espiritualidade algo que deveria ser buscado na medicina? Sim. Ou psicologia? Sim. Eu sempre falo para as pessoas que a gente está vivendo uma experiência humana, um corpo humano. Não adianta querer curar tudo com energia. A gente tem que cuidar com aquilo que a gente tem à disposição, que é medicina tradicional. Tem dores que são muito profundas, dores emocionais que são muito profundas, que só um terapeuta vai conseguir te ajudar, um psicólogo, que vai no processo tradicional para te trazer aquela questão para a consciência, para você se curar. E o cara tá indo no lugar errado. Tem questões que só o psiquiatra vai cuidar, porque o teu corpo não está produzindo. Não é que você está fraco, ou que você não tem espiritualidade. Químico, né? É químico, o teu corpo precisa de ajuda. Então, eu não acho que a gente tem que sucatear. Eu não vejo essa divisão de matéria e espírito. Eu acho que a gente tem que ter as duas coisas. A gente tem que viver bem a matéria e tem que viver bem o espírito. Não dá para ficar só na matéria e não dá para ficar só no espírito. Porque senão a gente não vive em harmonia. Então tem que buscar. Mas muitas pessoas, eu acho que elas lidam até com a espiritualidade de uma forma irresponsável. Eu tô com isso daqui, eu não vou no médico porque a força do meu pensamento vai me curar. Vai curar? Talvez, mas vai demorar pra caramba. Vai no médico. Você tá com a fratura, é uma bola de neve, né? Você tá com a fratura exposta, você vai ficar lá botando luz. Vai demorar pra caramba, vai lá. Vai ficar sofrendo pra quê? Por que tá buscando sofrimento? Aceita ajuda e depois você continua. Esses atalhos a gente consegue pegar. Pega o médico, vai, melhore. Se cuida, não sucateia a saúde, é importante. A gente está vivendo no corpo físico, a gente precisa cuidar do corpo físico. E virada de ano, acabou de acontecer. Sim. Você acha que nesse momento de virada do ano, muitos trabalhos são feitos? Tem algum tipo de portal, alguma coisa diferenciada ou não? Como que é? Para mim, do tempo assim, de vista energético de portais, o que eu percebo? Que é só uma alteração de data realmente, tá? É um marco de data. Algumas datas têm uma força energética maior. Por que eu acho que o ano novo, ele vem com uma força energética muito grande? Por causa do nosso inconsciente coletivo. Da esperança. Da nossa esperança, do nosso mental mesmo. Quanto de energia mental a gente deposita? Imagina que cada pensamento é uma bolinha, numa piscina de bolinha. Quanto que aquela piscina de bolinha fica cheia de falar, nossa, vai ter esperança, agora é a hora da virada, agora é a hora da mudança. É a confiança. Isso vai enchendo. Foi criado ao longo dos anos. Só que essa energia, ela existe, ela está sendo depositada ali na piscina de bolinha. Verdadeiro ou não, a esperança quem faz magia pode utilizar dessa energia. Então, às vezes a gente faz ritualística, a gente também utiliza uma parte dessa energia. A fé, a esperança, a confiança, eu não acho que elas são virtudes, que elas só são sentidas, elas são virtudes de ação. A gente tem que fazer por onde, a gente tem que querer confiar. Querer ter fé, querer ter esperança. Ela não vem, hoje eu acordei com fé. Não, você se esforça para ter fé apesar do contrário. Você se esforça para confiar apesar do contrário. E é aqui que vive a magia dessa frequência, dessa energia. Então, quando a gente coloca isso tem uma potência muito grande. Não tem a ver com o final do ano, mas semana passada meu irmão foi em Aparecida do Norte. Sim. E aí, nesse final de semana, conversando com ele, eu falei,
sei lá, essas coisas de grandes templos. Eu tô tão descrente desse negócio, que aquele negócio é feito para impressionar todo mundo e tal. Sim. Ele falou, mas é muito impressionante. Você viu o tanto de fé que as pessoas têm lá. As pessoas chegam de joelho lá, fazendo aquela romaria. Sim. E as pessoas depositam lá e fazem vários pedidos. Então, você sente no ar. Sim. E aí eu falei, deixa, qualquer dia eu volto lá pra eu entender, porque eu fui lá faz tanto tempo. Volta com esse sentimento positivo. O que eu acho? Tem um lado... Aparecida, eu acho que tem uma energia muito boa, realmente, tá? Eu fui lá muito pequena, nem lembro. Assim. Tem uma energia muito boa, mas eu acho que faz parte da... Não é o templo em si. O templo é só uma construção. O que faz a energia? A quantidade de energia que está sendo depositada ali, as egrégoras que se aproximam. Tantas pessoas vão com fé, com esperança, com gratidão, principalmente. Alguém que vai fazer uma romaria, ela vai em gratidão, porque ela conseguiu uma graça. Sim. Ou ela tem a esperança de conseguir. Essa energia, ela gera uma frequência, que é também atraída por seres mais benevolentes. Então, a soma disso tudo, dos seres espirituais que estão ali, mais toda a energia que está sendo gerada pelas pessoas, isso gera uma frequência muito positiva. E aí vira como se fosse um portal de conexão de bênçãos realmente. O que seria perigoso se fosse o contrário, se as pessoas fossem lá só para lamentar, para chorar, para colocar tristeza, descrença, dor. Isso que poderia ser em velórios, por exemplo. Em velórios, por exemplo. Às vezes a energia negativa no velório? Tem de tudo, tá? Tem de tudo. Porque tem muitos seres que estão ali para apoiar aquele que se foi e aqueles que estão ali passando por aquela dor. Lembra? A espiritualidade está aqui também para nos apoiar. Sim. Então, falar, hoje você está sofrendo, sofre aí, daqui a pouco eu volto. Eles não fazem isso, eles ficam do nosso lado. Então, tem as duas coisas. Mas esses templos religiosos têm esse potencial. É como se criasse armaduras, vamos colocar dessa forma, frequências de luz mais alta, grandes estruturas de luz. E isso beneficia que seres mais leves, como anjos, arcanjos, mais sutis, se aproximem mais, que é como se a densidade, a energia, fosse mais fácil para eles se manifestarem. Isso a gente percebe. Que estudando, né, um pouco a fundo e sendo crítico, você percebe que tudo aquilo ali foi construído para impressionar. Para a pessoa se sentir... bem, magnânimo. Não, a gente ia falar o contrário. Para a pessoa se sentir muito pequeno em relação a tudo aquilo. Então, por exemplo, o templo, sei lá, Salomão, que tem... Acho que é Salomão, que é na Celso Garcia ali, ou na Nossa Senhora Aparecida, que é tudo feito de uma forma grandiosa para você chegar lá e falar, nossa, aqui... A casa de Deus é aqui e eu sou muito pequeno em relação a tudo isso. Então isso por um tempo passou a me incomodar. Falo, os caras criam com um outro sentido. Sim. Só que aí no final das contas faz sentido. Então na sua visão de ostentação. Eu acho que assim, templo é o nosso coração. Templo é a gente, é o nosso corpo. Mas esses lugares, eles concentram mais energia. Só que eu tenho uma visão diferente ainda. É a minha visão romântica da vida. Eu não acho que é pra gente se sentir pequeno. Eu acho que é pra gente lembrar que a gente é parte de algo maior. De algo grande. É uma visão bonita. É uma visão mais bonita da vida. Mas eu tô falando que eu tô ficando uma pessoa diferente. Eu fui pra Itália e falava, gente, o pessoal não sabia fazer igreja pequena, né? Cadê... negócio monstruoso. Não, e tem que ter ouro, né? Tem que ter diamante. Claro, tem a história que é horrível, mas você pensa assim, nossa, quanto de beleza tem no mundo? Olha por esse lado. Quando for um desses locais, você fala, igreja, que porcaria, roubou não sei o quê, fez não sei o quê, matou não sei quem, era injusto. Gente, deixa, tudo bem, isso existiu, isso tem retorno, tem ressonância, mas olha por outro lado, olha por um lado de quando a gente se esforça, como a gente consegue construir coisas bonitas, como a gente consegue construir grandes coisas, grandes obras, e como a gente pode fazer parte de algo muito maior. Olha para isso. Não é, eu acho que os templos não têm que ser construídos para te afastar de Deus, mas para você lembrar que Deus é tão grande que você faz parte dele. Porque Deus está dentro de todo mundo. O templo maior de Deus é o nosso coração, é a gente. É a fagulha do divino, a centelha divina, a consciência crística que vive em nós, dependente de como a gente chama. Nosso corpo é o nosso templo. Então, a energia ela vai estar onde a gente estiver. Só que lembra disso, às vezes usa aquilo para te lembrar de quanto que Deus pode ser grandioso. E quanto a gente pode se conectar ao belo também.
E quanto muitas pessoas unidas gera uma frequência positiva. Então isso que me chamou a atenção, de que faz todo sentido. Todo mundo ali vibrando da mesma Agradecimento. Eles vibram gratidão lá. A pessoa que ela vai para uma romaria, a Aparecida tem muito disso, ela vibra em gratidão. Sabe, não importa o meu tamanho, porque Nossa Senhora Aparecida tem muito dessa conexão dos humildes, dos sofredores também. Então, assim, não importa o meu tamanho, eu tô conectada a uma força maior e eu tô grato por estar ali. Eu tive uma lembrança agora de quando criança, que eu ia nas procissões da igreja do meu bairro. E era uma energia muito gostosa ali. Todo mundo com a vela na mão, sabe? Andando pelas ruas do bairro. Fazendo tchau pros velhinhos. Nossa, faz tempo que eu não sinto isso. Que era, sei lá, todo mundo ali na mesma vibe. Sim. Fazendo aquela caminhada. Um grupinho unido, 2 pessoas, 3, 4, 5, 50 vezes tem numa procissão unido, frequenciando coisas boas, agradecendo. Tipo 400 pessoas na rua. A energia sobe absurdamente. É como se a gente literalmente abrisse portais de luz. Por isso que quando a gente se une para ficar resmungando, é perigoso também. Então, vamos se unir nas coisas boas. É isso que a gente tem que fazer. Maravilha. Pô, obrigado. Eu que agradeço. Eu já tô toda à vontade, com o pé na mesa. Quais as coisas boas que você pretende aí para 2026? Queria um panorama do seu ano, o que você espera, o que você projetou? 2026, acho que muito trabalho, muito ancoramento, mais energia, continuar com esse grupo que a gente tem, que é do Telegram, que o pessoal troca bastante informações e é tudo gratuito, as lives gratuitas, para realmente tentar ajudar as pessoas que estão em desenvolvimento. É isso que eu espero. Coisas boas. Maravilha. E coisas boas virão. Deixa suas redes para quem não te segue ainda, como acompanhar, como fazer Cíntia Camerim Claridá no Instagram. Do Instagram já tem um link para todos os lugares, para o grupo do Telegram, para o YouTube, para WhatsApp de dúvidas, o que precisar, estamos lá. E foi tranquilo, né? Ninguém? Foi, nem apanhei tanto. Porque eu já achei que você já ia falar que eu tava tomando muito chá de orégano por ver seres. Não, quem é muito ofensivo, a gente já apaga, a gente nem leva adiante. Não, mas pode ser, gente. Eu falo assim, só pra quem é muito ofensivo, faz algo melhor da vida do que agredir os outros. Porque assim, tem comentários que às vezes batem na gente, você fala assim, tá, deixa eu entender. Mas faz sentido, como eu posso melhorar e tal. Sim. Agora tem pessoa que já chega com os 2 pés no peito, xingando sua mãe. Você fala, não, isso aqui... Não, a mãe não pode. Eu sou um ditador. Eu já apago na hora, falando, não, isso aqui tá fora. A mãe não pode. A minha mãe é uma querida e já teve a missão difícil de me criar, que eu não era uma criança fácil. É isso aí, já fez um bom trabalho. Que bom, tô feliz de estar aqui de volta. Obrigado. E obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.